E aí, astronautas, agora dando sequência, depois de uma intensa aí aula de estratégia que a gente viu aí os conceitos principais de estratégia, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte de planejamento, né, que é onde a gente vai ver um pouco mais da estrutura de planejamento de uma empresa, que eu vou detalhar um pouquinho aqui com você. Então vamos para cima logo. Então, o planejamento empresarial ele tem uma estrutura muito bem definida. E aí eu vou ter essa tela aqui, mas eu vou primeiro querer que você preste atenção nessa primeira estrutura aqui que eu vou te mostrar, e a gente vai passar por cada uma delas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é na concepção do negócio. A gente vai olhar modelo de negócio, a missão, visão, valores. A gente vai olhar a análise do ambiente externo e interno, e aí precisa da SWOT. Alguns não conhecem esse nome SWOT, mas FOFA é um outro nome aqui, aportuguesado, vamos chamar assim, aí lá na frente eu mostro. Depois nós vamos para a fase de elaboração de objetivo, estratégia, fator crítico de sucesso, ações, né? E aí a gente define indicadores, né, para todo esse planejamento, metas muito bem claras, específicas. Depois a gente checa e faz as correções naturais dentro de um ciclo aí de PDCA, vamos chamar assim, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é de fato modelar esse negócio, entender o que é esse negócio, e aí eu sugiro a você que use esse modelo chamado Canvas para fazer essa primeira identificação, vamos chamar assim, essa primeira identificação do negócio, né? Se você está começando, se você já tem até o seu negócio rodando, eu recomendo que você utilize isso aqui, porque ele dá uma ideia muito bacana de onde que você sai, para onde que você vai, onde é que você começa, a sua estrutura para funcionar, o que você precisa fazer para entregar valor para um cliente, né? E aí, por isso, você precisa de uma estrutura para isso. Então, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Canvas, que ele te responde algumas questões muito bacanas. Então, essa primeira parte aqui, onde ele fala das parcerias, das atividades principais, recursos principais, ou seja, basicamente, o que eu preciso para funcionar, o que eu tenho dentro da minha empresa, tá, para funcionar. E aí, logicamente, eu vou ter uma estrutura de custos para isso, né? E aí, eu gasto um recurso para funcionar, para ter gente, para ter maquinário, para ter, enfim, uma sala ou um espaço para venda. Eu gasto tudo isso para oferecer uma proposta de valor, né? E aí lá eu vou ter produtos ou serviços, né, para esses clientes, e é para isso que eu organizei toda aquela estrutura dentro do meu negócio para poder oferecer algo. Para quem? Para o meu cliente, que fica aqui nesse lado direito. Então, como é que eu me relaciono com os clientes? Quais são os canais que eu vou ter? Faz parte do que a gente tem que analisar e principalmente pensar quem são esses clientes, identificar muito bem quem é esse público-alvo, o comportamento deles, perfil todo que ele tem, enfim, tudo isso você tem que tentar identificar. Então, se você existe para alguém que está lá fora, nesse ambiente externo, né? E aí, por isso a importância de saber modelar muito bem de dentro para fora, tá bom? E aí, como você trabalha, entrega uma proposta de valor para esse cliente, ele te remunera por isso, ele te gera receita, em troca da confiança que o seu negócio proporciona para ele, né? Ele te dá o dinheiro dele, e aí você tem uma estrutura de receita que vai bancar uma estrutura de custos que você tem para o seu negócio, e a partir daí você tem lucro. Assim que funciona a empresa, né? O objetivo maior de todo empresário é esse, é ter lucro. É para isso que se abrem empresas, né? Então, quando você entende essa proposta toda aqui de modelagem, fica muito mais fácil de você desenhar e planejar o seu negócio. E aí, com um pouquinho mais de detalhe, né, a gente vai agora entrar na estrutura para você pensar um pouco de forma abrangente isso aqui, para você acertar mais aí no seu negócio, né, na modelagem dele. Por que eu falo isso, gente? Muito importante, tá? Às vezes a gente tem a mania errada de não pensar e apenas copiar. Aí eu vi uma loja tal do amigo do fulano que estava ganhando dinheiro com aquilo, ou eu passei, gostei disso aqui, vou copiar. Mas o cara copiou e não entendeu ainda como é que é a modelagem daquele negócio de uma maneira bem assim, da vida como ela é, para que ele possa fazer daquele mesmo formato. Às vezes ele copiou
mas a estrutura dele de custo é diferente, a forma como ele faz o produto ou serviço é diferente, e no final ele quer atingir aquele mesmo público-alvo. Então é aí que a competição mora. Não basta você lá, viu, achei legal, não, você tem que entender como é que funciona, você tem que saber dissecar de fato o funcionamento daquele negócio para você acertar cada vez mais, ok? Então, vamos lá na estipulação aí de visão, missão e valores, né, que é um pouco mais dentro ainda da fase de concepção da empresa. Aí você fala assim, Daniel, isso aí é coisinha para botar na parede lá no quadro da empresa, isso aí não tem que ficar pensando nisso, cara. Você, independente de ter escrito isso aqui, você sabe qual é a sua missão, para que você existe. Então, a sua empresa precisa ter muito claro isso, porque senão você dispersa. Lembra lá da aula de estratégia? Você não pode querer mirar no mercado inteiro, naquele oceano gigantesco. Se você for mirar, você vai perder muita energia e vai acabar morrendo de fome, porque não vai conseguir atingir e chegar lá no seu público-alvo. Então tenha foco. Esse eu acho que é o maior conselho que eu tenho. Para ter foco, escreva muito bem essa missão. Detalhe muito bem, pensa para que de fato a sua empresa ela existe, né? Qual é o seu compromisso, qual é a sua proposta de solução. Então, daí você consegue desenhar muito bem para onde você vai. Cara, olha, depois eu fazendo isso, quando eu crescer, né, para onde eu quero chegar, o sonho que eu tenho para essa empresa é aquele e tal, e aí você consegue, logicamente, ter muito mais clareza. Agora, eu não posso chegar lá nessa visão de qualquer jeito. Por isso que eu preciso dos valores, né? Principalmente valores éticos, valores de trabalhar corretamente, agir de maneira correta, enfim, para que você não mate o seu negócio no meio do caminho. Às vezes você tem um negócio fantástico, mas se você, por algum motivo, se envolver em alguma questão crítica que possa, de repente, questionar os valores do seu negócio, o seu público-alvo pode simplesmente deixar de comprar de você e você simplesmente morrer do dia para a noite. Então, cara, não brinca com isso aqui. Visão, missão e valores, eles são coisas sérias e você precisa gastar um tempinho com a sua equipe. Todo mundo tem que estar muito claro quais são essas definições aqui para você navegar no seu negócio de uma maneira muito mais segura, tá bom? Então, depois a gente vem para uma análise de ambiente, e aí eu recomendo aqui o uso da SWOT. Quem não conhece a SWOT, é uma ferramenta super simples, mas eu te pergunto, cara, você já usou? Você pode estar falando agora, pô, mas isso é muito básico, Daniel. Isso é muito... ainda eu gostaria de algo mais rebuscado. Bom, eu quero que você entenda que aqui eu estou falando com empresários que estão aí querendo arrumar a sua vida. Se você já está com a vida arrumada, que já está tudo funcionando certo, cara, não é nem para você estar aqui. Eu queria mesmo estar falando com as pessoas só que estão precisando de ajuda, que estão precisando arrumar seus negócios. E às vezes elas falam assim, isso é muito básico, mas o cara não faz. O cara não usa essa ferramenta. O cara nunca parou para raciocinar a empresa dele com uma perspectiva estruturada. E aí não tem como ter de fato sucesso, não tem como ter gestão e muito menos resultado. Então, ou o cara leva a sério, o empresário leva a sério, a empresária, né, leva a sério, cara, ou você não tem resultado. É simples assim. Então, não vem com esse negócio aqui, é muito básico, ou eu já sei fazer, isso para mim nunca funcionou. Cara, entende que se você usar isso aqui a seu favor, você tem muito a ganhar. Então não brinca, leva a sério. Vamos lá. Então, vê realmente as tuas forças, as tuas oportunidades, vê quais são as ameaças, as suas fraquezas. Tudo isso tem uma lógica por trás disso aí. Você olha o ambiente interno, olha o ambiente externo, você tem coisas que te ajudam, tem coisas que te atrapalham, e a partir daqui que você vai chegar e montar lá na frente, né, os seus objetivos, a sua estratégia, o seu plano de ação. Então, a SWOT tem um poder incrível, você só precisa usar isso ao seu favor. Então, tem aí um pouco dos detalhes, depois você olha aí com calma o que está dizendo cada uma dessas coisas aí, orientando em cada caixinha dessa, que eu vou preferir pular agora, porque como a SWOT já é uma ferramenta um pouco mais difundida, eu acho que você vai saber usar ela bem. Agora a gente vai para a parte da elaboração da estratégia, dos objetivos. Então, a primeira coisa que você tem que pensar são os objetivos. Quais são essas posições que a sua empresa deseja alcançar? Quais são esses alvos aí que você quer acertar? Ou seja, o que você precisa fazer para ter sucesso, cara? Então, é simples assim.
Então, eu sempre falo que esses objetivos, né, eles não são muito complicados. Você sabe com a sua equipe aí, com as pessoas que estão envolvidas no seu negócio, quais são esses principais objetivos. Agora, eu te recomendo não sair atirando 500 mil objetivos para a sua organização, não. Foca naquilo que é estratégico, por isso que chama planejamento estratégico, aquilo que é vital para o funcionamento da sua empresa. A partir desses objetivos estabelecidos, para cada um desses, você vai pensar que estratégias você vai atingir. Lembra lá da aula que nós tivemos lá dos golfinhos, lá atrás das sardinhas? O objetivo deles era conseguir pegar a presa, né? Conseguir caçar, conseguir se alimentar. Esse era o objetivo. E nós vimos ali umas 3 estratégias diferentes que eles podiam fazer. Então, aqui na sua empresa, você também pode desenhar essas estratégias e é como você vai atingir esses objetivos, né? Então, eu sempre digo que essas estratégias estão muito conectadas com os fatores críticos de sucesso, que aí eu posso... você volta lá nesse videozinho que a gente fez, eu acho que dura aí uma aula, né, toda de estratégia que a gente preparou para essa semana de planejamento de estratégia. Então você volta lá se você perdeu, que vale muito a pena assistir sobre estratégia, tá? Então a estratégia, eu sempre digo que ela está muito conectada também com o fator crítico de sucesso, o que é basicamente o que sua empresa tem que fazer para vencer o campeonato, não é para vencer o jogo, tá? O que ela tem que fazer para ter sucesso, basicamente é isso. Então, quando você entende quais são os fatores críticos de sucesso da sua empresa, você começa a pensar que isso tem a ver o quê? Com a sua estratégia. Então, estão muito conectados. Então, isso vai te ajudar a encontrar as estratégias corretas para a sua empresa quando você fizer essa pergunta. Quais são os meus fatores críticos de sucesso? Ou seja, são coisas importantes, estratégicas, que você tem que tomar conta para poder chegar nos seus objetivos. E aí você vem com as ações. Isso aqui é uma hierarquia, tá, gente? Então, eu saio dos objetivos, monto as minhas estratégias, né, e ajuda aí com o fator crítico de sucesso para poder identificar, e aí eu monto o meu plano de ação. E aí eu não vou estruturar agora um plano de ação, e eu tenho uma recomendação muito bacana, porque às vezes a gente fala assim, sabe aquele to-do, que o cara só escreve o que fazer? Isso aí não é muito legal, porque às vezes você se perde aí na procrastinação e tal. Então eu tenho um plano de ação, ter um plano de ação estruturado vale muito a pena. E eu tenho um modelo que eu vou te apresentar aqui, mas eu vou te falar isso num outro vídeo para a gente ter um pouco mais de tempo para explorar. Não é muito complicado, mas aí já programa aí o teu YouTube, se inscreve no canal, deixa tudo lá, o sininho ativado para quando esse vídeo entrar no ar, ou se já tiver, de repente você já está assistindo esse vídeo agora e esse vídeo já vai estar talvez postado, vai lá, procura no YouTube, plano de ação estruturado. Eu vou falar um pouco sobre o 5W2H. É um negócio muito bacana, não perde esse vídeo, tá? Então, na sequência, e aí detalhando um pouco, Daniel, o que é o fator crítico de sucesso, né? Voltando lá para a gente ficar mais próximo ali das estratégias, né? Então, o que a sua empresa pode fazer para vencer o campeonato e ter sucesso, que é o que a gente já viu, e eu vou te apresentar os fatores de sucesso do Walmart. O que ele definiu que para ele era importante para ele ter sucesso no mercado. Então, ele definiu que controle de custo era importante, que tecnologia de ponta era importante, né, que o modelo de logística em distribuição e transporte tinha que ser o melhor, preços baixos. Então, treinamento de pessoal para ele era uma coisa que ele não abre mão, escala, poder de barganha, ou seja, o tamanho, a escolha de fornecedores e parceiros e o profundo conhecimento da concorrência. Então, só para você ter uma noção do que é definido, de maneira definida, quais são esses fatores críticos de sucesso que a Walmart adotou e que também você pode pensar para o seu negócio. Não tem que ser igual, não, tá, gente? O seu pode ser muito diferente disso aqui, não é um copia e cola, tem que fazer sentido para o seu negócio, tá bom? Então, agora falando um pouquinho sobre indicadores, sobre metas, tá? Então, todo plano, ele precisa ter um indicador e uma meta. E a minha recomendação é que você, depois de traçar esses objetivos, você coloque meta para eles, né? E o objetivo, basicamente, como a gente já viu, é um fim que se pretende atingir, né, no médio ou no longo prazo, né? E, logicamente, que os seus limites eles são muito mais abrangentes, né? Já a meta, que
é basicamente um objetivo quantificado, né, de curto prazo. Aí você precisa ter prazos bem menores, né, limites mais específicos para que essa meta esteja atrelada a um objetivo. Então, aqui um exemplo de meta, né, que basicamente é igual a um objetivo. Vamos, que, por exemplo, dizer que seu objetivo seja aumentar a sua receita total, né? Aí, em quanto, né? Qual o valor disso? Aí você precisa valorar, no caso aqui, no nosso exemplo, em 5%, e aí você precisa ter um prazo, né, que é, no nosso exemplo aqui, em torno de 6 meses, por exemplo. Então, isso aqui é uma meta. Então, se o seu objetivo for aumentar a receita total, você coloca a meta de aumentar em 5% em 6 meses. Esse é um exemplo básico como você pode adotar. Essa é uma diferença clássica entre objetivo e meta. Então, não confunde mais. A gente às vezes fala, vamos botar uma meta, tá querendo dizer objetivo, né? E vice-versa. Às vezes a gente erra esse conceito. Então, por isso é muito importante. O objetivo é o fim, meta é o passo a passo, são etapas mais curtas aí, quantificadas, que você vai estabelecer para medir se você está indo em direção àquele objetivo ou não. Então, basicamente é isso aqui. Eu tenho uma linha de tempo, né? O meu objetivo está aqui e eu preciso ter metas pequenas, mas não que a meta seja pequena, mas metas entre esse objetivo para eu conseguir medir se eu estou chegando lá ou não. Beleza? E a meta, gente, ela precisa ser uma meta SMART. SMART é uma palavra em inglês que significa inteligente, né, esperta, e aí a gente traduz aqui para o português, que é o específica, né? A meta precisa ser específica, ela precisa ter um comportamento, uma situação concreta, precisa ser detalhada, precisa ter foco, ela precisa ser mensurável, a performance do objetivo ela tem que ser observável, tem que ser medida, não dá para não ser medida, ela tem que ser alcançável, o objetivo ele tem que ter um esforço, dedicação que faça sentido para a equipe. Ele precisa ser relevante, porque se não for, não interessa para ter isso como meta. Então, esse objetivo tem que ser importante para te levar a pena, tem que valer a pena ser atingido, né? E ele precisa ter um limite de tempo estabelecido, como eu falei anteriormente, precisa ter um prazo. Então, dessa forma, se você consegue estabelecer uma meta SMART, ou seja, uma meta inteligente, ela precisa ter esses atributos muito bem definidos para ela ser uma meta que faça sentido para o seu negócio. Então, isso aqui é uma dica para você acertar aí na definição da sua meta aí da sua empresa, tá bom? Então, na sequência, eu sempre digo o seguinte, né, quando você for fazer a check, né, avaliação, para praticar gestão empresarial, só dá, e só é possível se tiver planejamento, né? Não dá para ser diferente, porque se eu vou medir alguma coisa, eu tenho que medir da minha situação atual para onde eu vou. Se eu não conheço a minha situação atual, se eu não sei esse planejamento, que é o caminho que eu defini para chegar lá, eu não tenho como medir se eu estou indo bem ou não. Eu não tenho como fazer de fato gestão empresarial, entende? Então, cara, não tira isso da tua cabeça nunca. Resultado é gestão, é ter gestão. Ter resultado é ter gestão daquilo que está na sua mão, né? Gestão do teu protagonismo, do que você pode fazer. Então, da mesma forma, para você avaliar, você precisa ter um planejamento estruturado, né? Isso um pouco do que a gente viu aqui. E aí não precisa ter um cadernão daquele enorme, não. Você só precisa ter um guia para você não se perder, porque ter uma empresa dá trabalho, a gente é muito demandado de todo lugar e a gente não pode se perder da direção que a gente está indo, tá? Esse é o desafio de você que é empresário, ou que é empresária, ou que está querendo abrir uma empresa, não pode nunca perder o foco. Sempre a cabeça ligada na direção que você quer ir, tá? Então, é simplesmente verificar aí o que você planejou, se está saindo como projetado, né? Essa questão da avaliação aqui da fase de cheque. E caso alguma coisa não dá certo, você vai lá e corrige lá no plano de ação, corrige lá os seus objetivos, corrige lá nas suas estratégias, dá uma olhada no que não foi efetivo, por que não funcionou, se pergunta, né, por que não funcionou e vai lá e altera o que for necessário para conseguir alcançar aquele resultado, tá bom? Então, lembrando, no planejamento, gente, você, e na sua vida, você constrói o resultado, você tem que ser o protagonista disso tudo, não deixa você ou a sua empresa ser produto do acaso, entenda isso. Então, o planejamento é isso, é você pegar o touro aí pelo chifre e assumir a responsabilidade sobre a gestão da sua empresa, sobre as pessoas que estão lá, sobre os processos que estão lá e principalmente sobre os resultados que você vai ter.
ok? Então, tamo junto, desejo para você aí sucesso na implementação do seu planejamento estruturado, faça do seu jeito, pega um PowerPoint, pega um Word, escreve esse processo que a gente viu aqui junto de uma maneira bem simples possível. O importante é que faça sentido para você e para todo o seu time. Lembrando, gente, esse planejamento, se você fizer sozinho, não vai ser legal. Então, tenta fazer ele com todo mundo envolvido no seu negócio, com a sua equipe, com seus sócios. Envolve aí, de fato, as pessoas para estar todo mundo remando no mesmo barco. Não dá para sair todo mundo atirando para tudo, não dá para ter dúvida de qual é a direção que está todo mundo indo. Então, se isso estiver claro, né, desde lá da missão, da visão, dos objetivos, das estratégias, dos resultados que você pretende alcançar, se todo mundo estiver com essa mesma janela, olhando por essa mesma janela que você está olhando, os seus resultados vão ser muito mais fortes, muito mais poderosos e sustentáveis, ok? Então, continua aí seguindo as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, que é onde você está assistindo aqui, e tem vários outros vídeos. Então, lembrando, a gente está na semana de estratégia, de planejamento, então se inscreve, coloca o sininho aí para receber aí alerta quando a gente publicar vídeos novos, e na sequência vai ter mais vídeos aí para vocês. Eu vou gravar mais vídeos um pouco mais com ferramentas que você pode utilizar para te ajudar aí na implementação do seu planejamento, da sua estratégia, tá bom? Um forte abraço, tamo junto, vamos para cima, vamos levar a sua empresa para o topo em 2019. Abraço!